noite. A gente vai estar batendo um papo hoje a respeito de karma e nossos sentimentos. Eu espero conseguir, ao longo desse nosso bate-papo, estar explicando como é que funciona o karma, o que é, como funciona e como ele afeta ou é afetado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e como que a gente pode fazer com que isso atue a nosso favor, em nosso benefício de forma funcional, não como algo pesado, mas como uma lei natural que, se bem compreendida, se bem entendida, podemos muito utilizar a nosso favor para ser feliz, tá? Eu venho como convidado da casa, eu sou um amigo, não falo em nome do Lar Francisco de Assis, mas venho como convidado, sempre muito feliz de receber o convite. Meu contato com o Espiritismo tem quase 25 anos de estudo, 20 anos de prática mediúnica na Umbanda, dos quais os últimos 10 foram na Casa de Angola. Sou apaixonado por filosofia oriental, então vocês vão ver aí muitas vezes na minha fala algumas coisas, alguns termos, algumas coisas que vão além do Espiritismo. O próprio karma não é um termo que a gente usa no Espiritismo, ele é sânscrito, né? Ele vem da Índia, dos Vedas, e vem significando ação. E eu lembro que quando eu era criança, eu lembro com muita clareza de uma história que eu li num livro espírita que falava sobre karma, uma história até tensa para muitos, mas ela é um exemplo bom para a gente usar na noite de hoje. Eu lembro que a personagem já era desencarnada, ela tinha desencarnado jovem, ela tinha 19 anos, e ela ali já estava envolvida no plano astral, no processo de estudos e conhecendo outras pessoas, e ela conheceu uma outra menina que também desencarnou jovem. A personagem principal, de aneurisma. A outra, fruto de violência sexual. Uau! Como assim? O que aconteceu? E aí eu lembro, tem muitos anos que eu li, eu lembro que ela explicava que ela, durante muitas e muitas vidas, vinha reencarnando como homem e tinha perdido a sensibilidade de perceber o olhar do outro, de respeitar a figura da mulher. Inclusive, como um sultão tinha tido um harém, onde abusou de dezenas de mulheres. E aí, ela, naquela vida, atraiu para ela essa situação em que ela desencarnou, não mais violentando, mas sendo violentada, uma coisa impactante, né? E eu lembro que naquele livro, a explicação que dava, não com essas palavras, mas era o conceito de chave e fechadura. A ideia de que quem estava predisposto a cometer aquele ato, magneticamente se sentia atraído por quem, no seu perispírito, tinha marcado a necessidade de receber aquele ato. Então, apenas com chave e fechadura, os dois iriam estar se atraindo. E é claro que o responsável por aquele ato tinha toda a sua responsabilidade. Até porque ele poderia, em qualquer momento, desistir de fazer uma bobagem daquelas e aquilo não acontecer. Outra pessoa, em outro momento, que tivesse predisposta, seria atraída. Bem, é uma explicação coerente, é uma explicação razoável, mas é uma explicação um pouco simplória. Eu quero pegar esse exemplo, acho que isso vale como exemplo, mas eu quero esmiuçar um pouco mais hoje como que isso acontece, o funcionamento do que a gente no Espiritismo chama de ação e reação. A ação, né, como eu falei, o karma gera a reação. Então, os efeitos que as nossas ações vão gerando no nosso futuro, seja nessa vida ou em outras. Como que isso acontece? Porque eu tenho ações e reações imediatas. Se eu, por exemplo, hoje tivesse comprometido a fazer 10 coisas diferentes, eu poderia, como reação, ter a reação de vocês pela minha ausência. Imagina, você vem para cá e não tem o devido cuidado anterior de fazer a devida manutenção no carro, chega aqui, ele engueça no meio do caminho, não tem a palestra. E é um exemplo até pequeno e tosco, mas
são coisas que são imediatas. E aquelas coisas de quando, por exemplo, a gente tem aquela sensação de impunidade quando uma pessoa rouba demais, mata. Por exemplo, o governo stalinista, para manter a ditadura, assassinou diretamente 20 milhões de pessoas. Como que Stalin um dia pode se redimir disso? Onde é que está a justiça? Como é que... A gente não vê chegar imediato certas coisas. A gente vê, às vezes, pessoas ao nosso lado, próximas, passando situações de penúria que a gente acha que elas não merecem, e outras fazendo, acontecendo e não tendo uma reação imediata. Mas acontece. Muitas vezes a gente não está. E é justamente esse que acontece depois é que eu quero tratar no dia de hoje. E o nosso karma, a ideia de ação e reação, de receber, de alguma forma, atrair para si situações semelhantes àquelas em que a gente errou, com o objetivo de aprendermos, com o objetivo de entendermos que limites existem, tem muito a ver com a expansão da nossa consciência. A gente aprende com o Espiritismo, que o homem começa simples e ignorante. No Livro dos Espíritos 133, a questão fala isso. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Então as lutas e atribulações têm esse objetivo, nos instruir. E aí, quando nós, como princípio inteligente, simples e ignorante, vamos começando os nossos processos encarnatórios, a gente vai começando a manifestar esse nosso princípio inteligente na dimensão física. Pouco a pouco a nossa consciência vai se individualizando e se ampliando, até o momento em que nós podemos perceber que esse princípio inteligente, que a gente pode chamar de espírito, quem preferir assim dizer, vai começar a se manifestar em animais. Hoje nós não encarnamos em corpos de animais, mas um dia estes que hoje estão encarnando como animais terão consciência suficiente para encarnar em corpos humanos, como no passado nós também já o fomos. E ali você tem esse princípio inteligente desenvolvendo o instinto, aquela experiência de aprendizado, como a mãe tigresa que aprende a defender os seus filhos, a zebra na selva que aprende que em dados momentos precisa exercer o seu instinto de sobrevivência e fugir. Várias experiências vão sendo acumuladas. E ali você vai tendo o desenvolvimento do instinto. Pouco a pouco isso vai ficando mais elaborado e começa a ter lampejos de raciocínio. E aí, quem tem bichinho de estimação diz: quase que meu gato fala. Minha amiga estava hoje falando: minha gata adora passear comigo e a praia andar na cestinha. A outra fala comigo: meu cachorro quase que fala comigo, só falta falar. A outra diz: fala, o meu fala. Quem é que tem cachorro e acha que o cachorro fala ou se comunica? Aí, ó, um montão de gente, né? Por quê? Porque já são espíritos que já estão se manifestando. Em mamíferos, eles já estão plenamente individualizados e começam a ter lampejos de raciocínio. Mas, a partir do momento em que ele encarna em corpos hominais, homens primitivos, homens brutos, como nós éramos na época das cavernas, né? Ali a gente está falando de animais quase homens, e vamos falar de homens quase animais em seguida. Ele começa a ter o raciocínio contínuo, coisa que os animais não têm. Nós começamos a ter consciência, enquanto princípio inteligente, nesse momento evolutivo, nós começamos a ter consciência de que existimos. Nós começamos a ter o pensamento contínuo. E o nosso campo eletromagnético, que se forma à nossa volta, o aura, o corpo vital, chame como quiser, que se irradia das células dos nossos corpos, ele tem a capacidade de registrar todos os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Eu pego um clarividente e vou observar a aura do Marcos. O clarividente, olhando, consegue, como numa tela de cinema, perceber o que ele está pensando, o que ele está sentindo, com toda clareza.
vai se acumulando, vai se acumulando registros nesse corpo, nesse campo magnético, nesse campo sutil, que é a aura. Registros vão se acumulando de pensamentos e sentimentos. E essa consciência vai se ampliando. E é muito interessante que o Livro dos Espíritos fala sobre as leis de Deus. Kardec perguntou: aonde estão gravadas as leis de Deus? O que os Espíritos responderam? Alguém sabe, vai, gente. Onde está gravada as leis de Deus? Obrigado, na consciência dos homens. Então vocês percebam o seguinte: as leis de Deus estão gravadas na consciência dos homens. E conforme nós vamos tendo múltiplas vidas, essa consciência vai se expandindo, essa consciência da lei de Deus. Muitas vezes nós não temos consciência de algo, não percebemos determinada coisa que mais à frente, com o nosso amadurecimento, nessa vida, a gente sabe. Eu mesmo tive uma situação, não vou contar aqui, mas eu tive uma situação aos 17 anos, que quando eu tinha uns 22, 23, eu disse: caraca, eu não podia ter feito aquilo. Caramba, agora eu tenho consciência. Eu fui lá e tentei reparar meu erro. Mas vamos ampliar isso para coisas sérias. Às vezes a gente não precisa que passe 5, 6 anos, a gente às vezes vai precisar que passem 5, 6 séculos até amadurecer e ter aquela consciência. E aí a gente começa pouco a pouco, conforme a nossa consciência vai se fortalecendo, a gente vai começando a entender melhor a lei de Deus e desenvolvendo também o sentimento de culpa, de arrependimento, de eu vacilei, dei mole, tem que dar um jeitinho de consertar. O ego, a formação do ego é muito importante durante o início da nossa jornada evolutiva. Vamos pensar aqui nesse período que a gente está encarnando em corpos hominais, do momento do homem bruto primitivo até o homem iluminado que sai do ciclo reencarnatório. É muito importante o nosso ego, ele tem muito valor. A gente precisa desse ego bem formado, tanto nessa vida como nas vidas múltiplas, para que a gente tenha autoconfiança, para que a gente tenha autonomia, para que a gente tenha independência. O ego é uma ferramenta muito poderosa, que é desenvolvida com ampliação de consciência. O problema é quando a gente se identifica com o ego, quando nós acreditamos que o ego somos nós, quando a gente acredita que nós somos o corpo, que nós somos o perispírito, ou mesmo os nossos pensamentos. Não, nós somos a centelha divina, aquela essência pura. Nós somos o princípio inteligente, aquele fogo sagrado que está por trás de tudo, o Atma. Dos hindus, nós somos o espírito que é revestido pelo perispírito. Nós não somos os nossos pensamentos, isso é mutável. Nós não somos os nossos sentimentos, nosso corpo astral, isso é mutável. Nosso perispírito é mutável, tudo isso é mutável. O que é eterno e perene? O princípio inteligente. E essa identificação com o ego faz com que a gente tenha uma visão dualista, que a gente tenha a noção de eu e a noção de isso é meu ou está relacionado a mim. E aí eu começo a me diferenciar dos outros. Eu desenvolvo a soberba. E essa soberba, essa diferenciação, essa identidade com o ego faz com que a gente fique atado ao mundo material, porque a gente começa a ter um culto a si mesmo e a tudo aquilo que é relacionado a mim. E eu começo a desejar tudo aquilo que é meu, eu começo a tentar reter. E isso é uma algema, isso faz com que a gente encarne e reencarne diversas vezes. Tem um autor chamado Ramacharaka que ele ensina que no princípio das nossas encarnações a gente tem a tendência a nascer várias e várias vezes na mesma cidade, por apego aos lugares e pessoas. Só conforme a consciência se amplia, a gente desenvolve um pouco mais de desapego
e vai para novas aventuras, novas experiências. A mãe de André Luiz, em nosso lar, comenta sobre isso, quando eu estava falando do culto a si mesmo como uma prisão ao mundo. Eu trouxe um trechinho que eu gostei muito da fala dela, achei ela muito esclarecida. E a mãe de André Luiz, lá no nosso lar, ela diz assim: relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Que algemas? O nosso egoísmo, o nosso desejo. E, consequentemente, com a nossa consciência, a gente, em dado momento, começa a perceber que aquilo não é legal, que aquilo não é bom e que a gente precisa ir além. E é interessante que, quando eu falo de culpa e remorso, eu penso muito num paradoxo, num conflito. Porque, de um lado, é exatamente para trazer os meus desejos, os meus apegos, os meus instintos, e também é essa ampliação de consciência que vai trazer empatia, responsabilidade, dever moral. Pouco a pouco, a gente vai caminhando de um lado para o outro. O Freud fala que a origem do sentimento de culpa deriva do fato de alguém saber ter feito um mal. E o saber que você fez um mal faz com que esse sentimento venha e fique impregnado na sua aura, não só na sua, Marcos, que eu usei como exemplo, mas de todos nós. É esse sentimento que a noção de ter feito um mal provoca uma frequência vibratória na nossa aura. É importante a gente entender isso. Desenvolvemos pensamento, desenvolvemos sentimento, ampliamos consciência, começamos a ter o entendimento de que fizemos algo errado e temos um sentimento. Esse sentimento vai marcar a nossa aura. É importante a gente começar a perceber isso. Por quê? Você começa a ter um fenômeno chamado ressonância. Inclusive ele governa, a gente vê no Livro dos Espíritos, ele também governa os processos obsessivos. O Livro dos Espíritos diz que a obsessão se dá por... Alguém fala, vai. Quem está fazendo estudo do Livro dos Espíritos, Evangelho, quem fala? A obsessão se dá por sintonia, afinidade. Eu chamo de ressonância. Quando algo em mim, ou no Marcos, eu peguei ele hoje aqui para Judas, vamos falar da aula do Marcos. Quando o Marcos tem um sentimento de culpa, essa ideia de que fez algum mal, ou algo que conscientemente ele não aprove, ele está mandando uma mensagem para o universo. Essa aura dele está vibrando, tem uma frequência. E é a aura, esse campo eletromagnético sutil dele, que vai determinar as relações dele com as outras pessoas e os ambientes. O que eu tenho afinidade, eu absorvo. Seja pensamento, onda mental, ou seja um sentimento. O que eu não tenho afinidade não casa, não tem atração, não entra em ressonância. Ou seja, e é muito legal que o Dr. André Luiz usa um termo maravilhoso em Evolução de Dois Mundos, que ele fala que nós somos co-criadores com o divino. Ele fala que nós somos co-criadores. E nós mesmos vamos criando situações para nós que têm ressonância com as nossas culpas, com os nossos remorsos. Eu vou atraindo essas situações para mim. Como? De forma consciente? Eu vou pegar o silício e vou me flagelar? Vou me escotear? Não. Mas muitas vezes o meu inconsciente, que me julga como culpado, vai fazer com que eu adote perante a vida uma atitude sabotadora de mim mesmo. Quantas vezes eu sou o meu maior inimigo? Quantas vezes na sua vida você deixou de tomar, deixou de ter coragem ou de ter a postura que precisava para fazer algo que te traria
bastante felicidade ou paz de espírito. Muitas vezes nós somos os nossos sabotadores. Quem mais nos algema, mais nos agrilhou às situações difíceis, somos nós, de forma inconsciente. E a gente precisa olhar para isso. Ou de forma energética, porque esse inconsciente ressoa na aura do Marx, e o Marx atrai o que quer que ele esteja aí se sentindo culpado. Assim sou eu, assim é você. Eu atraio por afinidade. Como? Existe uma sincronicidade no universo. Aquilo que naquele exemplo eu falei que vai atrair, chave e fechadura, no caso da menina que desencarnou fruto de uma violência sexual, é aquela sincronicidade, são tudo isso que está vibrando na nossa aura e nós atraímos como se fosse um imã. São aquelas múltiplas coincidências que acontecem para que a vontade divina prevaleça, para que tudo se encaixe, para que a gente tenha a experiência que precisa ter, para que a gente adquira a informação que nos falta na nossa formação consciencial. Não importa se essa informação vai chegar de um jeito agressivo ou agradável, mas vai chegar, porque nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com todos os potenciais divinos. Nós fomos criados com todas as possibilidades. A nossa centelha divina tem todas as possibilidades. Mas para isso nós precisamos tomar consciência disso e ter as informações necessáries para exercer essa nossa capacidade, como disse o Dr. André Luiz, ser co-criador com o divino. E nós vamos atraindo essas diversas informações através de múltiplas experiências, agradáveis ou desagradáveis, para que um dia a marcha do progresso, que é contínua e é constante, nos leve a toda a nossa potencialidade. Então, a gente percebe que tanto esse fenômeno de sincronicidade, que é a atração, de ressonância, que é a atração, como de sincronicidade, que são essas múltiplas coincidências, são criadas por mim mesmo. Como criado por mim é a permanência na roda de Sansara. Sansara é uma outra palavra em sânscrito também, significa perambulação, é esse fluxo incessante de renascimentos através dos mundos. A gente vai encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, porque a gente ainda se confunde com o nosso ego, os nossos pensamentos, os nossos desejos. O desejo de realizar qualquer atividade material é fruto de um ego iludido, que ainda não conseguiu transcender o entendimento de que essa nossa realidade é ilusória, ela é mutável, mas a realidade espiritual, ela é contínua, ela é constante. Se o planeta Terra hoje acabar, o que será de nós? Nada, a mesma coisa que nós sempre fomos, espíritos imortais. Não vai acontecer nada. A gente vai reencarnar em outro planeta. Não muda muito. Muda que se for de uma vez só, vamos todo mundo desencarnar junto, mas isso todo mundo vai desencarnar, não faz grande diferença. Essa dimensão, ela é mutável. Ela é mutável. Totalmente os nossos corpos que a gente usa, esses veículos que a gente usa, mas não só o veículo físico, mas o veículo mental, o ego, o veículo das emoções, o veículo astral, tudo isso é mutável. Nós não reconhecermos isso é que faz com que a gente se iluda e tenha desejos. E os desejos de realizar coisas materiais ou de ter coisas materiais faz a gente encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar. Isso que você quer? Não tem problema não. Não tem problema. Você vai para aquilo que o seu coração pede. Ressonância, lei de atração. Sempre. Quem resumiu isso de um jeito lindo foi Renato Russo, quando ele diz assim: tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Tem uma música do Renato Russo que fala isso, né? E essa ação na matéria que foi importante para desenvolver o ego,
a consciência, mas que também trouxe culpa e remorso, portanto o karma, através dessa necessidade de ação, e portanto samsara, esses ciclos reencarnatórios, para a gente rever tudo isso, precisa ser superada. Se a gente quiser uma verdadeira liberdade, não limitada, a liberdade proposta pela mãe de André Luiz lá atrás, não limitada por esse mundo de ilusões, a gente precisa se libertar, a gente precisa se iluminar, a gente precisa ampliar a consciência. E isso significa se libertar das culpas, dos remorsos, que são frutos do nosso ego. Livro dos Espíritos, 913, vou ler aqui uma questão. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Ou seja, raiz. Radical vem de raiz, a origem, né? O princípio de todos eles. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. E ainda recomenda que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, abre parênteses, da iluminação e libertação dos ciclos reencarnatórios num plano de dor e sofrimento para adquirir informações, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Mas, gente, como que eu vou extirpar do meu coração todo o sentimento de egoísmo? Como é que eu controlo isso? Como é que eu controlo o que eu sinto? E eu acabei de falar que a formação do ego foi importantíssima no nosso processo de individualização, até para que a gente tenha autoconfiança. Eu, às vezes, consigo controlar minhas atitudes, mas o meu coração, eu vou dominar os meus sentimentos para que ele não reflita na minha aura, não provoque essa ressonância, não me faça continuar no samsara. Como? Existe uma necessidade de você ter um forte desejo. A primeira pergunta a ser feita: eu quero me libertar do jugo dos meus desejos? Eu quero deixar de ser dominado pelas minhas emoções? Essa é a primeira pergunta. E aí vem a segunda, e é uma das mais atuais que nós podemos fazer. Eu conheço o meu coração, eu me conheço, eu conheço como funcionam os meus desejos, as minhas reações, as minhas emoções. Eu me conheço. Uma das coisas mais fascinantes que a gente pode fazer na vida é a gente se debruçar sobre nós mesmos. É nós usarmos todas as possibilidades de autoconhecimento, utilizar todas as possibilidades de apoios profissionais para isso. Nós podemos buscar apoio através de terapeutas, psicoterapeutas, fazer análise. Nós podemos buscar grandes mestres, conhecer a obra deles para usar como exemplo, até porque quando a gente está lidando com grandes mestres, a gente está lidando com essas outras personalidades, a gente vai tendo um espelho, a gente vai tendo uma baliza, a gente vai tendo referência, a gente vai tendo com o que comparar. O Espiritismo diz: Jesus é guia e modelo da humanidade. Você tem que copiar Jesus? Meu amigo, não tenta copiar Jesus, você só vai entrar com mais culpa.
por não ser perfeito. Não entra nessa vibe que não vai dar certo. Mas usa a história de Jesus, tenta se aprofundar e conhecer de verdade a proposta dele, não para se culpar, mas para entender, não, peraí, talvez nessa situação eu possa passar a agir diferente. Nessa situação eu posso enxergar algo para fazer diferente. E assim com os grandes mestres da humanidade, livros, terapias alternativas. Você tem hoje constelação familiar, barra Axis, fogo sagrado, você tem um monte de terapias alternativas que atuam no campo sutil, onde você não é mascarado pelo ego, não passa pelo racional, e você tem acesso direto ao que você realmente é. Você pode participar dessas vivências. Agora, existe uma terceira fase. Primeiro, eu quero me conhecer? Sim. Eu estou me empenhando em me conhecer? Sim. E o que eu faço com isso? Eu crio mais ego, eu fortaleço meu ego, porque eu acho que eu sei demais, ou eu me reconheço e crio culpa, remorso, ou eu acolho com caridade, com amor e compaixão as minhas próprias sombras. Porque olhar para dentro, a gente tem que inclusive fazer esse olhar com visão terapêutica, com nós mesmos. Ter visão terapêutica é ter não julgamento e nem medo de encontrar o feio, o horroroso. Porque nós ainda estamos a caminho da luz. Na frente da minha casa tem uma igreja evangélica que tem um símbolo assim na porta, de parada obrigatória. Aqui é proibido entrar pessoas perfeitas. Quando você for se debruçar sobre você vai se debruçar para acolher as suas sombras com amor e compaixão. Eu sou o que eu sou o que eu pude ser, com as informações que eu tive até agora. E eu não vou usar as minhas sombras para me punir ou me sabotar ou me lamentar. Eu vou reconhecer o que eu tenho de menos luminoso ou de menos bonito como uma realidade. Porque eu tendo consciência, eu ao invés de ser dominado, eu passo a gerir aquela emoção que poderia ser considerada sombria. E aí, quando eu me decidi, me empenhei, busquei esse autoconhecimento, acolhi as minhas sombras com amor e compaixão, me aceitei. Qual o próximo passo para controlar os desejos? Até aí eu ainda não controlei desejos. Eu só tomei consciência. Os espíritos disseram para Kardec que fora da caridade não há salvação. A gente tem mania de achar que caridade é ação filantrópica, beneficência. E não é. O próprio Livro dos Espíritos nos define caridade como BIC: benevolência, indulgência e perdão. Então o caminho para a salvação ou iluminação passa por benevolência, inclusive comigo, indulgência, inclusive comigo, e perdão. Mas também tem muito valor, também é um caminho importante para muitos, o caminho do serviço ao próximo, não só organizado de forma filantrópica, mas o serviço também devocional através da sua religiosidade, o serviço de ação constante na busca do conhecimento, o serviço no dia a dia em que você procura ser benevolente, indulgente. Quando a gente se determina a verdadeiramente reconhecer e admitir as nossas sombras, mas para buscarmos como co-construtores do divino, trabalharmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, para criarmos a nossa própria realidade de bem-aventurança, de paz, no contato com outro ser humano, e é somente no contato com outro ser humano, no serviço puro e desinteressado, que eu consigo me reconhecer, que eu consigo
Compreender no olhar do outro e despertar a compaixão, que vai me trazer a benevolência. Reconhecer nas limitações do outro as minhas próprias limitações. Reconhecer no outro a mim mesmo. Perceber que somos todos um, que estamos todos numa grande barca, que estamos todos a caminho da luz. Como diz o Dr. André Luiz, no livro dele. Eu preciso encarnar e conviver com outras pessoas para pouco a pouco eu ir lapidando a minha pedra bruta, eu me desembrutecer, eu me sensibilizar, eu me tornar mais polido, porque eu vejo no olhar do outro a minha dor, eu vejo no olhar do outro a minha limitação, eu vejo no olhar do outro as minhas possibilidades, eu vejo no olhar do outro os melhores sentimentos. E pouco a pouco, comprometido com o serviço, comprometido comigo mesmo, com autoconhecimento, inclusive de me debruçar sobre o meu inconsciente, eu vou começando a controlar, ou melhor, gerir as minhas emoções, porque eu as aceito, mas eu não sou dominado por ela. E pouco a pouco nesse convívio, ela vai amenizando. Se antes eu tinha ódio, raiva, um ciúme possessivo e doentio, eu hoje tenho consciência que esse ciúme faz parte de mim, mas posso conduzi-lo de uma forma mais inteligente. Amanhã terei confiança suficiente na minha parceira, no meu parceiro, para que eu não precise demonstrar todo esse ciúme. Mais adiante, um copo d'água bem bebido é o suficiente para apagar esse fogo que arde quem me dói, o ciúme. Daqui a pouco, passou. Mas só se eu estiver consciente de que ele existe e comprometido em conduzi-lo e vivendo. Tem uma autora que fala que o objetivo da encarnação, sempre cito isso, é resolver complexos e desatar nós emocionais. Claro! Se você resolver o seu complexo de superioridade ou de inferioridade ou qualquer outro que esteja mal resolvido, porque a gente tem uma tendência a não ter uma boa visão de nós mesmos, nós normalmente ou superestimamos ou subestimamos quem nós somos, e a gente desata nós emocionais, a gente começa a ser feliz, leve, tranquilo, e transmitir isso para quem esteja à nossa volta e potencializar para que essa pessoa também esteja em outra coisa. Estes sentimentos e pensamentos novos vão fazer o que com a aura do Marques? Vai produzir ressonância. Ele vai começar a atrair para perto dele pessoas que tenham aquelas virtudes, que tenham aqueles bons sentimentos. Muitas daquelas situações que ele atrairia para obter uma determinada informação, ele não vai mais precisar atrair de dor, de sofrimento, aquela informação que chegaria de um jeito, porque ele já entendeu, já compreendeu. Eu às vezes não preciso, talvez aquela moça lá, o primeiro exemplo que eu citei, ela não precisasse ser violentada, ela poderia ter um trabalho de ação se envolvido com agressores e agredidos, com abusadores e abusados, e ter compreendido melhor o olhar dos dois, ter feito um entendimento por compaixão, por empatia do papel do outro. Ela não precisaria ter passado obrigatoriamente por aquela experiência. Tem tantas formas de eu me colocar no lugar do outro, de eu calçar os sapatos do outro, de eu enxergar através do olhar do meu próximo. Precisa ser com dor, com sofrimento, para aquele espírito entender o papel da mulher, entender que não pode abusar. Não. O amor cobre sim uma multidão de pecados. Jesus não falou isso? O cara mais sábio que passou por aqui falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, de forma amorosa, eu posso me libertar das minhas culpas e das ressonâncias negativas. É interessante essa visão. Karma é ressonância. As reações chegam porque aqui tem um sinal, uma onda sendo emitida para fazer por sincronicidade aquilo chegar. Se eu
neutralizo isso com amor e compaixão, com autoconhecimento, com minhas atitudes, eu não preciso mais daquela dor, daquele sofrimento. Agora, é fácil? Não. Olha, se fosse fácil, o livro Segredo e o filme, né, O Segredo, se fosse só lei de atração, só pensar, eu vou ser bom, vou ser feliz, não vou sentir culpa, não vou me sabotar, tinha funcionado para todo mundo que tinha lido e visto o filme? Não. Lei de atração não é aquela coisa simples do segredo. Eu vou pensar, sentir, visualizar e atrair. A partir de agora eu sou uma pessoa consciente, a partir de agora eu controlo minhas emoções, a partir de agora eu só atraio bom karma para a minha vida. Em breve me libertarei. O mundo primário é mental. Tudo funciona em ondas mentais. O nosso universo é um universo quântico, onde frequências vibratórias entram em ressonância e se atraem. Mas nós não podemos esquecer dos milênios e milênios em que nós estamos criando uma forma, estamos viciados numa forma de pensar egoísta, se identificando com o ego e com o desejo. Nós precisamos transcender e ressignificar esse ego. Tem uma fala da ministra Veneranda, lá em nosso lar, André Luiz está assistindo uma palestra dela, em que ela fala sobre isso, de como nós somos insubmissos ainda às leis universais. Somos milhões de entidades que vivem nos caprichos dos mundos inferiores do eu, do meu, do relacionado a mim, há milênios. Ela fala que todos sabem que o pensamento é força essencial, mas não admite a nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ramatiz, quando fala sobre karma, ele usa uma imagem perfeita, lindíssima. Se você sair daqui hoje com essa imagem que eu vou descrever, você vai ter levado 80% do que eu me propus oferecer. Ele diz o seguinte: a nossa mente é como um iceberg. Na superfície da água, novas brisas de pensamentos, doutrinas e filosofias sopram numa direção, mas o iceberg vai na outra, porque existem profundas correntes do oceano empurrando ele para outra direção. Profundas correntes do nosso inconsciente. Nós temos no nosso pensamento aquela pontinha racionalizada que pegou tudo que o Guedes falou, separou umas partezinhas que não concordou, pegou umas outras que serviu, botou no bolso e disse: pô, isso é legal, vou passar a refletir nisso. Só que o teu inconsciente, seus hábitos que milenarmente você tem tido, te empurram numa outra direção e você já sai daqui se sabotando ali na primeira esquina, perdendo o controle emocional e se sabotando. Controle não, a gestão da emoção e caindo, escorregando. Nós precisamos ter pleno entendimento de que o nosso inconsciente é como as correntes submarinas que carregam o iceberg. E nós precisamos, por isso, olhar para ele com amor e compaixão, acolhendo essas nossas sombras e não combatendo a ferro e fogo. Porque aí, a ferro e fogo, o que as religiões conseguiram com imposições morais ao longo dos séculos foi criar um monte de gente insegura e hipócrita. E nós precisamos ser seguros e verdadeiros. Mas aí Veneranda, lá em nosso lar, ela fala assim, vou ler para vocês. Ela mesma faz uma pergunta e responde: será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. E aí, o que a gente tem que fazer? Começar a parar de se sabotar. Se a gente tem milênios fazendo isso, vamos dar, como diz Krishnamurti, diz assim: o que eu sofro nessa vida, Krishnamurti no livro Aos Pés do Mestre, o que eu sofro nessa vida não tem importância, isso é consequência das minhas vidas passadas. Importa o que eu faço nessa vida, pois vai refletir no meu destino, no meu futuro. E importa que eu esteja presente no aqui e no agora, totalmente integrado ao meu momento de vida.
Está certo. Não é à toa que ele é um grande mestre da humanidade. Buda, Siddhartha Gautama, Buda, fala da importância de estarmos em neutralidade. Ele fala das quatro, ele começa citando quando ele se ilumina e alcança o Nirvana, né? Ele fala de 4 nobres verdades. Uma é que a dor é universal, todos sofrem. Olha para o seu lado direito, você vai ver uma pessoa que passou por uma dor. Olha para o seu lado esquerdo, você vai ver uma pessoa que passou a sua dor. Saia pela cidade inteira de Macaé e me traga uma pessoa que não saiba o que é dor. Você não vai encontrar. A dor, ela é universal. Você não é o único que sofre. Você não teve esse privilegiado, não foi privilegiado com isso. Não ganhou na raspadinha as suas dores e sofrimentos. Todo mundo passa por isso. Ele diz que a origem da dor é o desejo insaciável. Eu sempre tenho aquela dor de que falta algo, de que preciso de algo mais. Porque eu nunca estou saciado. Nada sacia o ego. O ego sempre vai querer mais. Terceiro, o fim da dor é a completa supressão do desejo. Sim, o desejo nos mantém saciados. O desejo nos mantém atrelados aos ciclos reencarnatórios. O desejo nos mantém atrelados ao karma. E aí ele fala, ele propõe algumas normas que ele diz que o caminho para suprimir o desejo é o caminho que vai nos levar ao Nirvana. E aí ele propõe 8 normas que convergem dessa felicidade para esse estado de bem-aventurança que é proposto através do Nirvana, que nos leva ao Nirvana. E aí abandonar esse medo da perda, compreender essas 4 nobres verdades, buscar a luz do autoconhecimento, superar o nosso ego, lembrar que toda essa verdade já está dentro de nós. Por que algumas coisas você pode descartar do que eu estou falando, mas vai ter várias coisas que você vai aproveitar e guardar no bolso? Porque encontra ressonância com o teu eu superior. Não importa a doutrina, a letra, a palavra mata e o espírito vivifica. Por que Paulo disse isso? Apóstolo Paulo. Porque é aquilo que toca o seu coração que vai te vivificar. O que eu falei hoje nessa noite, que tocar o seu coração vai te vivificar. Então, o resumo desse nosso momento, eu vou fazer 2 resumos. Um com o Vitor, e antes do Vitor, o resumo que eu queria trazer dessa mensagem é que nossas emoções geram um nosso destino e que nós podemos acolhê-las com compaixão, as nossas sombras, trabalhá-las e se empenhar no serviço ao próximo, como forma de polir e talhar essa pedra bruta do nosso ego. E a cada dia abandonar essa falsa ideia do ego, de é meu ou pertence a mim, e reconhecer que somos todos um. Estamos interligados, intersomos, intersentimos. Nós e o Pai. Que na imagem da cruz, ou ele possa a nossa cruz se expandir horizontalmente para reconhecer a nossa unidade uns com os outros, e verticalmente para reconhecermos a unidade com o Pai, a unidade com o Divino. E para quem achou que eu falei muito difícil, eu quero propor um outro tipo de resumo. Eu pedi ao Vitor, que eu gosto de terminar para cima, que ele fechasse essa palestra trazendo para a gente uma música. Então vou pedir que a gente fique em pé, bote bolsa na cadeira,
ou qualquer outro pertence. Olhe para o lado, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Olha para o outro lado, que a pessoa também ficou com ciúme. E quando eu estiver cantando essa música, vocês conhecem a letra, eu tenho certeza que todos vocês conhecem a letra dessa música, eu vou pedir que você traga para sua mente a imagem de um grande sol, a imagem de um grande nascer do sol, representando a luz do conhecimento, a luz do conhecimento sobre si mesmo. E que você sinta e reflita como um compromisso consigo mesmo cada verso dessa letra. Quando o sol se podemos começar tudo de novo.